Bom dia, pessoal. Nessa videoaula, ela vai fazer parte da nossa atividade diária dessa semana. Nela, eu quero mostrar para vocês, na prática, o conteúdo que eu já expliquei na semana passada. Ok? Então, o que a gente vai fazer hoje é medir a massa de 1 mol de água. Para isso, eu vou ter que passar para vocês alguns conceitos que eu não tinha passado, mas são conceitos simples, acho que vocês vão entender até melhor nessa prática do que se eu tivesse só explicado no papel, com cálculos e tal. Então vamos lá. Hoje a gente vai medir 1 mol de água. Na semana passada eu já ensinei como fazer isso. Primeiro a gente precisa saber como é a molécula da água, qual é a fórmula molecular da água. A fórmula molecular da água é H2O, né? Então, já escrevi aqui no papelzinho, ó, H2O. Eu coloquei assim separado porque facilita os cálculos. Então aqui o H2 e o O estão um pouquinho separados, porque aí na hora que eu for botar os números aqui embaixo para calcular, não fica tão juntinho e fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Agora a gente precisa saber qual é a massa de cada um átomo desse, porque para medir a massa dessa molécula, a gente precisa somar a massa de cada átomo, né? Então vamos lá. O H2, ele está aqui em cima, ó, certo? Esse amarelinho. Se vocês olharem na tabela de vocês, vocês vão ver que a massa dele é 1,01. O problema é que a minha balança que eu tenho aqui, que é essa daqui, ó, que a gente vai usar para medir, ela não mede fração, ela só mede grama inteira, certo? Ela mede 1, 2, 3, mas ela não mede 0,1. Então a gente só vai usar os números inteiros, certo? A gente vai arredondar esse número. Então a gente pode aqui, ó, 1,01 a gente arredonda, nesse caso, certo? Para 1. Não é sempre que a gente vai fazer isso. Só nesse caso porque a minha balança ela não tem a medida de fração. Então aqui, ó, a gente tem 2 hidrogênios. Então se cada hidrogênio tem 1 grama, então eu multiplico isso por 2, ok? E o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó. A massa dele é 16, certo? Eu vou colocar aqui mostrando no vídeo porque talvez vocês nem consigam ver a resolução melhor e tal. Então, olhem no livro de vocês que dá para vocês verem. Tem 16 aqui, ó, no cantinho. Então aqui coloco 16. Então eu vou somar os dois. Então multiplicando aqui primeiro, 1 vezes 2, 2. Mais 16. Ok? Quanto é 16 mais 2? 18. Ok? Então esse 18 pode ser gramas. Só que essas gramas é por mol. E aí é esse o conceito que eu preciso explicar. Gramas por mol ou 18U. U eu já tinha explicado que é a medida de uma molécula. Então esse U é uma unidade extremamente pequena de massa. Que é para uma molécula de H2O você vai ter 18U de massa. Ok? Mas aqui o grama por mol, esse mol até vocês já viram no cálculo de... Mentira, vocês não viram não. Eu ia explicar isso depois, mas não deu tempo. A gente entrou na quarentena. Enfim. O que é esse mol? Vou explicar ele agora. Esse mol, ele é a medida de um conjunto de moléculas, ok? Uma quantidade grande de moléculas. Essa quantidade, eu escrevi ela aqui, ó, é 6,02 vezes 10 a 23. Esse número, ele está escrito assim, com uma multiplicação, uma elevação, porque ele é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, depois dessa vírgula tem 23 números. Então eu escrevi ele aqui, ó, atrás,
normal dá 602, sei lá o que, milhões, bilhões, trilhões, muita coisa aqui. É 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, coisa assim, enfim. 602 quinquilhões é bastante coisa. São muitas moléculas juntas. Então, para facilitar, que para você não ter que dizer quantidade de moléculas em si, essa grande quantidade ela é representada por um mol, ou seja, um conjunto de moléculas, certo? Quando a gente vê isso na prática, vocês vão até entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. Então, se a gente quiser medir 1 mol de água, a gente tem que medir 18 gramas. Então vamos fazer isso agora. Então aqui eu tenho minha balança. Eu coloquei um copinho aqui, ó. E esse copo já está levando em consideração a massa dele, certo? Então quando eu coloco o copo dá 0 gramas. E aí eu tenho aqui, ó, um copo de água, certo? Aqui no canto. Beleza? E aí eu vou despejar aqui dentro desse copinho na balança exatamente 18 gramas de água. Então vamos lá. A balança é um pouco lenta, então é bom despejar e esperar um pouco para ela medir essa massa. 15. 18. Pronto. Então aqui eu tenho 18 gramas de água. O que significa? Que aqui eu tenho exatamente 1 mol. Porque se são 18 gramas por mol, ou seja, para cada mol, a massa é 18 gramas. Se eu tenho 18 gramas aqui, eu sei que dentro desse copo tem 1 mol de água. Ou seja, tem aproximadamente essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água nesse copo. Então o que eu fiz aqui? Certo? Isso aqui é o número completo. Completo não, isso aqui é um número sem ser notação científica, que é como a gente chama isso, essa multiplicação aqui. Então o que significa isso? Que eu consegui, através da massa molar, contar o número de moléculas que eu coloquei nesse copo. Não é exato, obviamente, não é exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23, mas é um número aproximado de moléculas aqui dentro desse copo. Que, assim, você não consegue ver a molécula. Então é incrível que você consiga, utilizando esse recurso, que eu consigo fazer em casa, inclusive, medir, né, contar essas moléculas. Então, pessoal, é para isso que serve... Apagou aqui, passou muito tempo. Mas é para isso que serve o cálculo da massa molar. É para você conseguir contar essas moléculas. Porque eu sei que aqui dentro tem um número exato de moléculas, exato não, aproximado de moléculas que eu consegui contar. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, eu sei que é um conteúdo mais complicado. Revejam o vídeo, reassistam. Se tiverem dúvida sobre o que eu estou explicando, perguntem no privado que eu posso dar uma ajuda. No mais era isso. Na próxima aula a gente vai ver mais conteúdos novos em relação a isso daqui. Ok? E até a próxima. Valeu!